a grande interrogação que é o que o Trump está fazendo? Ele está fazendo ameaças para criar efeito eco dentro das redes sociais e desviar daquelas promessas impossíveis que ele fez, ou há realmente aí uma megalomania de Hitler aí por trás do que ele está falando aí? O nosso entrevistado inicial é o Maurício Morro, ele é especialista em estratégia política, consultor e analista internacional. Mauri, obrigado aí por sua presença aqui no GGN. E daí, o Trump está blefando? Eu estava lendo aqui a biografia do Raul Prebisch, e no começo do século, a Argentina, o Brasil, todo mundo apavorado com o imperialismo americano, aí invadindo México, invadindo Cuba e tudo. Voltamos a esses tempos no faroeste atômico agora, não? Um faroeste virtual, eu diria, né? Digital, 5G, tiquitoidiano. Estamos numa era tiquitoidiana da política, né? A gente acaba, sabe, essa era da pós-verdade, né? E o Trump é um mestre nessa questão. É realmente uma forma de manter a agenda para ele, né? O mundo debate aquilo que ele diz. A superficialidade dos seus comentários, o fato de ser efímero o que ele diz, apesar que da onde ele diz, causa medo, né? Porque ele está falando, ele tem o botão vermelho do fim do mundo, assim como Putin. Então, um homem que fala que vai anexar o seu vizinho subserviente, que é o Canadá, pode assustar um pouco, né? Mas, na verdade, é importante hoje nessa era, Luiz, essa era da hipervelocidade, da hiperlocalização, você criar factoides para gerar um fluxo de gente olhando para você, né? Um fluxo porque a gente está falando das redes sociais. E é isso que o Trump faz com maestria. O Bolsonaro tenta replicar de alguma maneira, muito bem assessorado, né? Mas não tem o talante do Trump. Então, porque se for pegar o conjunto de promessas de campanha dele, é um bando de loucuras aí. Essa questão de deportar imigrantes, além de ser impossível aquele número que ele colocou, causaria um impacto danado sobre plantações, onde exige a mão de obra. Essa questão da imposto de importação sobre produtos, quem importa são as empresas americanas, vai ter impacto na inflação. Então, você acha que só criando esses factores ele consegue empurrar com a barriga sem colocar em prática, digamos, as promessas centrais dele, ou em algum momento ele vai ter que ousar para que não caia a ficha da opinião pública? Ele não há nesse momento um debate um debate qualitativo sobre sua promessa de campanha. Se você é estadunidense, você vai estar preocupado se de repente você vai anexar o Canadá, ou de repente você vai mudar o nome do Golfo do México, ou talvez a gente vai ter que invadir a Venezuela. Eles estão preocupados com aquilo que impediu a Kamala Harris de ganhar a eleição, que é a economia. E nisso o Trump tem um melhor discurso, digamos, né? Lembra que ele ia construir um muro? Né? O muro nunca foi construído, ele não chegou, não fez grandes coisas, mas os 4 anos de governo se debateu sobre a questão do muro e ele fez o que ele quis. Há uma pequena o Steve Bannon não foi condenado por desviar recursos do tal do muro, não? Claro. Não, e além do mais, deu chance para ele também visitar o Kim Jong-un. Vamos lembrar, isso é importante, né? Ele trabalha com uma economia da atenção, né? Essa questão de olharem para ele o tempo todo. Então, a gente sabe que há um perigo, porque ele tem a capacidade, tem um apoio popular, ele conseguiu vencer a diferença da primeira eleição dele, ele ganhou no voto direto, né? O voto total, no outro ele perdeu, que a Hillary teve mais votação que ele, e ao mesmo tempo ele arrasou nessa eleição em todos os sentidos, né? Então, eu acho que causa um medo, sim. Ele vem com um discurso mais violento do que vinha antes, mas é impossível tudo aquilo que ele está falando, que não tem a ver com a economia, né? Ele está falando de outra coisa. Agora, ontem a gente estava até discutindo aqui, a questão das instituições americanas. Porque aqui no Brasil, que, digamos, tem uma tradição institucional menos rígida, digamos assim,
Num certo momento, o Supremo acordou, o lado legalista e minoritário das Forças Armadas acordaram. Nos Estados Unidos, a gente teve agora essa questão da condenação dele por crimes cometidos, aí, embora não vá cumprir pena. Você acha que as instituições estão começando a enquadrá-lo? Não. As instituições jogam para os interesses dos donos do planeta, né? De Manhattan, de Los Angeles, e até eles funcionam, né? E Houston, né? São esses 3 grandes centros de poder econômico do país, né? O financeiro, o petroleiro, o energético e o tecnológico lá em Los Angeles. Eles não só mantêm a base da matriz informativa favorável, né, a um tipo de governo. É muito difícil o trauma da derrubada do Nixon e agora a invasão do Capitólio para essa falsa moralidade institucional dos Estados Unidos é muito traumática. Então, eu acho muito difícil eles avançarem realmente. E outra coisa, o chefe do Ministério Público é posto pelo presidente. Isso é uma coisa muito diferente do Brasil. Na verdade, vamos lembrar, o Kennedy pôs o irmão dele, né, para ser o chefe do Ministério Público da Procuradoria-Geral. Isso, então, impede também, de alguma forma, a atuação mais legalista nesse sentido. Eu acho que esse legalismo é para sair numa foto com uma cara de institucionalidade. Porque o que eles fazem mundo afora, então dá o sentido da contradição disso. Tá. Agora, uma coisa que chama atenção aí a moralidade americana, tempos atrás, se soubesse que qualquer presidente estava saindo da linha moral, digamos assim, estava liquidado. Eu tenho a impressão que hoje houve uma deterioração tal, digamos, no senso médio americano, que se for divulgado hoje as relações dele com a prostituta, ele ia ganhar votos. Como é que há uma deterioração assim? Está ligado ao enfraquecimento do protestantismo tradicional? Como é que você vê essa flexibilização da moral americana? Tem muito interessante essa pergunta, né? Eu acho que não só da sociedade americana, mas a gente tem um tema eu chamo da espetacularização da opinião pública, né? A gente, cada vez mais, com essa velocidade, essa capacidade de consumir informação de maneira despiadada e sem nenhum tipo de controle, são 25 anos que existem as redes sociais, né, Luiz? Elas nascem. O Google apareceu no final dos anos 90, começo do século 21, aí veio o Twitter, Facebook, YouTube e tudo. Então, de alguma forma, o mundo, a sociedade começou a consumir de maneira não só desregulada no sentido da qualidade da informação, do fake news e tudo mais, mas de maneira muito confusa, muito líquida, e fez com que, de alguma maneira, você começasse a tolerar certos comportamentos que, de alguma forma, hoje, muito mais rapidamente, deterioram aqueles valores que a gente vivia, né? Não, é aquela base social ou que a sociedade americana, de alguma forma, guiou a tomada de decisão, inclusive, do tipo de presidente que a gente vai ter. Aquilo acabou, inclusive, com o Clinton, né? O Clinton, ele quase sofreu impeachment porque a sua estagiária fez sexo oral nele dentro do gabinete. Olha, não vamos esquecer das coisas, né? Então, é assim, vamos falar com os nomes, não, a questão de abuso. Não, vamos lá. Ele pegou a estagiária do seu despacho, levou para dentro do gabinete, ela fez sexo oral nele, e ele só não caiu porque a Hillary Clinton saiu para defendê-lo, e seria muito caro para o Partido Democrata assumir o que ele estava fazendo. Então, essa moralidade de salvar o presidente, que utilizou o poder dele por uma questão sexual de uma funcionária, também ajuda a deteriorar isso. Então, qual é o problema do Trump agora ter uma relação com uma prostituta? Não tem problema. E de certa forma, para os Estados Unidos, se o órgão mais importante do ser humano é o bolso. Se no bolso, se na carteira está doendo, não importa que ele saia com prostitutas. Então, a gente precisa agora melhorar a economia. E o Trump, aparentemente, tem uma proposta, e a forma com que ele propõe, infinitamente melhor do que a péssima gestão do Biden nesse sentido, e a Kamala, que foi um desastre, coitada. Ela teve que assumir o desastre da campanha falida, né, do Biden. Aqui, até, deixa eu só passar aqui, a Célia lembrando, com esse negócio da falsa moralidade, os escândalos dos Kennedys, né, com Marilyn Monroe e tudo, que na época alimentavam, digamos, as colunas de jornais, mas não tinham impacto político também.
Além do mais, dele era um galã e ele estava saindo com a mulher mais desejada do planeta, né? Era a Marilyn Monroe, não era qualquer uma, né? Ele tinha conseguido ser a mulher mais desejada. Herói, né? Aquela cena histórica dela saindo de um bolo e falando Happy Birthday. Ela cantando. Então, aquilo é isso. A maior indústria pornográfica do planeta fica nos Estados Unidos. Então, essa moralidade na verdade, ela está muito presente no centro dos Estados Unidos, muito vinculado ao agronegócio, algo muito parecido ao Brasil, que você tem uma grande força eleitoral e certamente econômica que ajudam a ter um certo controle. Porém, nas costas, né, no litoral do Pacífico, do Atlântico, a coisa muda sensivelmente em relação àquele meião. Então, por isso que há uma moralidade institucional, porque aquele meio põe presidente da República, aquele meio determina também um Congresso, aquele meio também determina quem vai para a Suprema Corte. Porém, quem produz a informação, quem produz essa indústria do significado cognitivo, são Nova York e Los Angeles. E aí, até o Deus dará, né? A gente sabe que lá não tem moralidade. Olha o Epstein. Por favor, né? Vamos lembrar de um querido pedófilo, muito amigo do Pastrana, que quer entrar na Venezuela agora, que visitava a sua ilha. Então, essa é a realidade dos Estados Unidos. E também a realidade na Europa, também a realidade em outros países. Né? A gente não tem que se assustar com o Trump. Eu acho que é melhor, sinceramente, Nassif, desculpa que isso devolvo a palavra, eu prefiro um Trump que é direto, que é frontal nas suas barbaridades, que passa um certo ar de sinceridade a figuras como a Hillary, a figuras como o próprio Bush, né? Que tentam de alguma forma passar um Obama, né? O Obama que foi o homem que mais matou, o governo dos Estados Unidos que mais assassinou gente no mundo, e ele passa como um grande estadista e ganhou um prêmio Nobel. Não, eu prefiro o Trump. Eu, sinceramente, prefiro o Trump.